Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando. Quero apresentar para você o Manual do Criador Iniciante, nossa capa aqui, onde você vai encontrar aí todos os caminhos para você ter um negócio com a criação de galinha caipira. É um e-book que eu tenho muito orgulho, eu sentei e comecei a digitar, lembrando de todos os processos que eu já passei, de tudo, teoria que eu já li, de tudo que eu já coloquei em prática. Fui digitando e para mim é o que eu fiz de melhor aí. Para você que não sabe nada, do zero, você quer entender como funciona um negócio com galinha caipira. Eu costumo dizer nos meus cursos, nos meus materiais, que eu não ensino ninguém a criar galinha. Eu ensino a ter um negócio com galinha. Então, o melhor proveito que você vai ter para entender de que forma você consegue gerar renda com a criação de galinha caipira, você que é iniciante, é entendendo aí e passando por todo esse book. Inclusive, eu coloquei aqui como um dizer desse e-book aqui, ó. Entenda definitivamente como criar galinhas caipiras e comece um negócio sustentável e rentável, garantindo renda na tranquilidade do campo, beleza? Então eu quero mostrar para vocês aqui todo o material, né? Ele passa aí por muitas, né, informações aí sobre a criação de galinha caipira. Então a gente tem completos aqui algumas informações, alguns capítulos aí que vai te deixar 12 capítulos. Manejo correto é a prática dos conceitos, é bem interessante. Deixa eu falar aqui, deixa eu ver aqui o índice, aumentar um pouco aqui, porque a gente tá meio cego, e vamos aqui para os primeiros capítulos, né? A gente passa aqui pelo capítulo 1, por onde começar. Então a gente fala aí sobre a avicultura no geral, avicultura industrial, caipira e orgânica, para você entender mais ou menos sobre isso. Em seguida a gente fala sobre plano de negócio, então entender os números, né? O planejamento do negócio, o capítulo 3, para você entender a viabilidade do negócio, ver números, ver se realmente o caminho que você está seguindo em relação ao financeiro é o que você estava pensando. O capítulo 4, a gente já vem falando um pouco mais sobre a primeira barreira contra doenças. Para quem acompanha a gente há mais tempo aí sabe que eu chamo aí a estrutura, galinheiro, piquete, como a primeira barreira contra doenças. Então é importante aí você ter o conhecimento sobre isso. No capítulo 5 a gente se aprofunda e diz o que você precisa fazer aí para ter um galinheiro, para ter um piquete realmente bom, que seria a estrutura completa. No capítulo 6 a gente vai aí para raças e linhagens, né, a montagem do seu plantel, né, junto com o capítulo 7, que a gente vai se especializar um pouco mais, né, você ter ali, entender um pouco mais da linhagem que vai lhe dar o bom resultado. Então capítulo 6, capítulo 7, a gente se prepara aí para formar o seu plantel. O capítulo 8, a gente fala aí sobre problemas que podem acontecer, a dor de cabeça do produtor, que é a fase inicial, o que é que você vai fazer de agora para frente, alguns manejos importantes. Capítulo 9, garanta proteção total, então a gente fala aí sobre doenças, como é que você previne doenças nesse processo aí. Então a grande dor de cabeça aí, que é a fase inicial, o capítulo 8, e a prevenção de doenças no capítulo 9. Já no capítulo 10, a gente vai falar aí sobre alimentação, nutrição, então com fórmula de ração, de que forma fornecer, mas principalmente, por que você precisa dar determinada ração em determinado período. Você entender exatamente sobre nutrição, que esse é o ponto, e não ficar procurando tabelas prontas, que a gente se aprofunda nisso no capítulo 11. Nutrição não é só tabela pronta. Você precisa saber tudo que influencia o desenvolvimento do animal, para que em determinados períodos você precise mudar a ração. Às vezes você tem fatores de influência externos que faz com que você aumente ou diminua o milho, aumente ou diminua a soja, falando em miúdos aí, a fonte de carboidrato e a fonte de proteína. Capítulo 12, o manejo correto é a prática dos conceitos. Então você entende o que precisa fazer e coloca em prática. Entende o que precisa fazer, coloca em prática. Ajusta processos em relação à especificidade da sua região e aí as coisas vão andar de forma adequada. E
Capítulo 3, a gente dá a oportunidade de você entrar em contato com a gente aí e a gente entender um pouco mais de quais são suas finalidades, do que você espera da sua criação, o que você quer entender, e a gente tenta dar uma ajuda nesse processo. Manual do Criador Iniciante, para mim, você que do zero, ou você que já tem uma criação e alguma coisa está dando de errado, é quase que um e-book de cabeceira. Você tem que ter no seu celular sempre, tem que ter sempre no seu computador. Se for o caso, imprimir, deixar ali bem pertinho, porque qualquer coisa você faz uma consulta para ver o que é que está de errado e qual caminho você deve seguir. Beleza? Link na descrição, não perde. Vamos pro vídeo.